Olá pessoal, professor Jeto, professor de Geografia, faço parte da equipe da Central do Enem. Nós vamos trabalhar matemática da geografia hoje, que é o solo, tá ok? Bom, solo, pessoal, para quem não sabe, é nada mais, nada menos que rocha decomposta, tá? Então você tem que ter uma rocha previamente existente para que haja o solo. Então a rocha é submetida à ação de determinados agentes externos dentro de um processo chamado de intemperismo. Ora, que agentes externos são esses? Aí você tem a imbricada relação entre litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera. A partir dessas esferas, você tem elementos como água, umidade, sol, vento, ação biológica, temperatura que condicionam o processo de forma isolada ou interrelacionada entre eles, de tal forma que venha a causar a ação do chamado intemperismo químico, que condiciona o processo de fragmentação, decomposição da rocha e, por conseguinte, o processo de formação do solo. Para quem não sabe, o solo, o processo de formação do solo é chamado de pedogênese, tá, pessoal? É justamente um processo pelo qual você vai ver, desde o processo de formação do solo através da rocha, todo o processo morfogenético, toda a questão infraestrutural do solo que vai fazer com que haja esse solo já formado. Então, veja bem, para o solo se formar, basicamente são necessários 5 fatores, tá? Quais são esses 5 fatores? Você tem que ter material de origem, tempo, clima, relevo e tem que ter também a matéria orgânica, tá? Então vamos ver cada um deles aí. No caso, por exemplo, material de origem. Ora, levando em consideração que o solo ele surge a partir de uma rocha, certo? Pré-existente, então você tem que levar em consideração que existem 3 tipos de rocha. Quais são eles? Quais são elas, no caso? As rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. As rochas magmáticas e as rochas metamórficas, elas são rochas mais resistentes, com maior estabilidade na sua estrutura morfogenética. Consequentemente, são rochas pelo qual o processo de pedogênese, ou seja, o processo de formação do solo, vai ser mais demorado. Se formos levar em consideração as rochas sedimentares, por ser material menos resistente comparado aos dois que foram anteriormente falados, o processo de formação dessa rocha vai ser um pouquinho mais acelerado dentro de uma escala de tempo geológica que vai possibilitar a formação pedogênica, tá? Aí é que entra o segundo fator, é tempo, tá ok? Por quê? Porque se você levar em consideração a associação das rochas magmáticas e as rochas metamórficas por serem mais resistentes, o tempo de formação do solo será mais prolongado, comparado à rocha sedimentar, que fará com que o tempo de formação da rocha seja o quê? Um pouquinho mais acelerado, tá ok? O outro, pessoal, é o clima. O clima, se não é dois, mas o fator mais importante, certo? Que possibilita o processo de pedogênese e formação da rocha. Então, a partir daí você tem elementos climáticos que, condicionados, combinados, possibilitam formação de situações pelo qual vai fazer com que a rocha se torne o quê? Um elemento mais suscetível ao processo de decomposição. Dá um exemplo aqui para vocês. Em regiões onde você tem muita umidade e uma temperatura muito elevada, esses dois elementos possibilitam um processo até mais acelerado de decomposição da rocha. Então, a combinação, no caso desses dois elementos, possibilita um processo de intemperização, degradação e decomposição da rocha, onde o processo pedogenético vai ser de uma forma até relativamente mais acelerada e a partir daí você tem uma formação de um solo em tese mais profundo. Por que eu digo mais profundo? Porque a insistência do processo de intemperização por conta desses dois elementos, temperatura e umidade, vai fazer com que o solo se torne o quê? Ele vai se tornando um processo a rocha sofre um processo mais acelerado que dessa decomposição. Daí você vai ter um solo profundo, mais maduro, que pode ser chamado de latossolo, certo? Latossolo. Em regiões, por exemplo, onde a umidade é menor, onde você não tem uma intensa umidade, ou seja, a água no estado gasoso, que condicionado a um processo de liquidez também, você não tendo esse elemento, isso vai possibilitar um processo mais lento de degradação da rocha. Daí você tem o quê? Um solo menos profundo ou mais raso, tá ok? O nome que se dá para o solo que é muito profundo, pessoal, por conta justamente da distribuição de vários gradientes, certo? De decomposição da rocha até se tornar solo, é chamado de
latossolo, tá? Ao passo que rochas, no caso, onde sofre um processo menos intenso de intemperismo, fazendo com que não tenha tanta umidade, e a partir do momento que uma elevada temperatura, por exemplo, algum outro fator, possibilite uma perda excessiva da água sobre a mesma, vai fazer com que você tenha um processo de decomposição mais lento. Esse tipo de solo mais raso vai ser chamado de litossolo, certo? O outro fator, pessoal, é a questão do relevo. Então, veja bem, você tem um terreno que é mais inclinado, certo? E um terreno que é mais plano. Veja bem, quando a água cai sobre um terreno mais plano, ela consegue, de uma certa forma, essa água ficar o quê? Empoçada naquele terreno, possibilitando uma frequência maior e, a partir daí, no caso, fazendo com que haja uma penetração mais profunda e um processo mais acelerado de decomposição da rocha até formar o solo. Em regiões mais inclinadas, o processo de escoamento é maior que o processo de fixação da água nesse terreno. Consequentemente, isso fará com que a não permanência dessa água naquele espaço vai fazer com que o processo de ação intempérica da água faça com que o solo se torne o quê? Menos profundo. Aí é que está o relevo como fator de formação do solo. Quanto mais plano for o terreno ou menos inclinado esse terreno for, aí entra o fator tempo também, a água ela consegue penetrar e vai fazer com que haja um tempo maior de decomposição da rocha e posteriormente a formação do solo, certo? Numa região muito inclinada, essa água ela fixa menos e o tempo de formação do solo será menor por conta do escoamento acelerado dessa água que não consegue se fixar direito, tá? Vamos ver agora, pessoal, no caso, as camadas do solo, o chamado perfil do solo, certo? Que é basicamente caracterizado pela presença de determinadas camadas gradativas ou gradientes no processo de formação desde a rocha até o solo, tá? Então você tem, por exemplo, na parte embaixo, você tem justamente a rocha matriz, da onde você vai ver o processo de formação, certo? É daqui que vai partir o processo de formação do solo. Perceba, pessoal, que no caso o solo, ele vai se formar da parte superior até a parte inferior da rocha. Então, veja bem, é um processo que vem de cima para baixo e não de baixo para cima. Por quê? Porque é justamente a parte superior da rocha é que vai estar numa relação direta com outras esferas que vão possibilitar a ação dos agentes externos que vão fazer com que haja um intemperismo da rocha. Então, essa parte superior aqui, ela vai estar justamente numa imbricada relação com a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera, que conjugados vão possibilitar o processo de intemperismo e, consequentemente, o processo de formação gradativa do solo, tá? Então, por isso que, no caso, a formação do solo começa de cima para baixo. Então, a camada superior, pessoal, é chamada de camada O, que é a camada orgânica. É justamente a parte onde a matéria orgânica vai estar depositada e decomposta. E a partir daí, com consequente produção de minerais e nutrientes para o solo, tá? A camada A, essa camada aqui, é justamente a camada que vai possibilitar a presença do humus. Então, você tem na camada O o processo de decomposição da matéria orgânica, e na camada A, esse humus vão ser depositados, certo? Você vai ter a partir daí um solo umificado, condicionado a um processo de aumento de fertilizantes por conta da grande quantidade de matéria orgânica aí formada, tá ok? A camada B é a camada caracterizada pela questão da presença de determinados elementos como ferro e alumínio, por exemplo, certo? Que esses ferros e alumínios, eles podem, no caso, sobrepor ao solo em decorrência justamente da ação da água da chuva. E de repente, vamos supor, a água da chuva cai sobre um determinado tipo de solo, certo? E essa água, ela, principalmente se for numa área o quê? Numa área plana. Então, essa água da chuva ela começa a penetrar no solo, levando os nutrientes necessários para partes mais inferiores do solo, num processo chamado de lixiviação, ou seja, lavagem da superfície do solo, onde o solo perde parte dos nutrientes, certo? Que vão sendo trazidos para as partes mais inferiores do solo, podendo fazer com que haja a emersão de determinados elementos como ferro e alumínio, fazendo com que haja um fenômeno no solo chamado de laterização, que é um processo de aumento de acidez do solo com, consequentemente, perda de fertilidade dele. Então, você vai encontrar muito aqui o alumínio, o ferro, na camada B. A camada C, pessoal, é justamente a camada onde você vai encontrar o regolito.
Ora, o regolito, para quem não sabe, são fragmentos rochosos que você ainda consegue perceber dentro de uma parte ainda que está em formação de solo, tá? Então, nesse caso é justamente a parte transicional entre o que é rocha matriz e o que é o solo, né, que está em processo de formação, tá ok? Bom, outra situação para finalizar aqui para vocês é justamente a questão de uma classificação de solo, pessoal, que é chamado de quanto ao processo de fixação do solo no seu local de origem, tá ok? Então você tem duas classificações, solo aluvial e solo eluvial. Não confundam, pessoal, porque às vezes o que muda é somente uma letrinha, mas o processo é bem diferenciado, tá? Solo aluvial é aquele solo que não está no seu local de origem, que por ação de algum agente externo, ele foi deslocado em um determinado ponto, no caso seu ponto de origem, para um outro ponto. Então ele não está localizado no seu lugar, ele não está localizado no seu lugar de origem, tá? Um é o solo de Loess, tá ok? O solo de Loess é um solo que você vai encontrar muito na China, pode encontrar na América do Norte, você pode encontrar na Europa, pode encontrar na América do Sul, no caso na Argentina, mas a referência maior quando se fala desse tipo de solo é na China, tá ok? Por que na China? Porque é lá que você vai ter um solo fértil, que é importante para o processo da produção de risicultura. Ora, a China é um dos maiores produtores de arroz do planeta, e isso se dá graças, em grande parte, à presença desse solo fértil, que é o solo de Loess, tá? O solo de Loess, pessoal, é um solo que ele é removido do seu local de origem em decorrência da ação da erosão eólica, da ação de um agente externo chamado vento. Então, o vento ele age sobre esse tipo de solo, vai fazendo um processo de esculpimento de uma determinada rocha, que é o loessito, certo? E a partir daí você tem o quê? Um processo de formação de pequenas partículas que são levadas, né, pela ação do vento e depositadas próximo a determinados rios, no caso da China, rio amarelo, tá? Então o nível do rio sobe, deixa grande parte de nutrientes e matéria orgânica ali, possibilitando um processo de fertilização desse solo, e a partir daí você tem um processo de formação da risicultura, que é importante na economia chinesa. O outro tipo de solo, pessoal, aluvial, é a várzea, tá? Muito comum aqui na Amazônia, é caracterizado pelo deslocamento de massas de um ponto a outro, né, na região amazônica, que faz com que você tenha terras de um determinado local de origem que seja deslocado para outros pontos do planeta, principalmente levando em consideração o turbilhão gerado pela força energética do rio Amazonas e de seus afluentes, que possibilitam, no caso, esse grande deslocamento dessas massas de terra, que vai fazendo com que essas massas, né, de terra, que vai fazendo com que haja sai em determinado ponto e são depositados em outros pontos. Um exemplo, o caso bem aqui é o caso da terras caídas, tá ok? Terras caídas, onde a força d'água do rio Amazonas ele acaba degradando parte do solo, certo? E deslocando para outros pontos dentro dos afluentes do rio Amazonas ou de bacias aqui na região amazônica. Então você tem o que? O solo de várzea, que é um solo aluvial, tá? E a última classificação se chama de solos eluviais. Solos eluviais, pessoal, são aqueles que o seu ponto de origem, certo, é onde estão fixados. Então você tem a partir daí um tipo de solo que é formado a partir de uma rocha que nenhum agente externo é capaz de fazer grandes deslocamentos desse solo, fazendo com que ele fique fixo no seu ponto de origem, tá? Nós temos dois exemplos aqui no Brasil. Um é o solo de Massapê. O solo de Massapê ele é proveniente do gneiss, uma rocha metamórfica. O solo de Massapê, pessoal, no caso, ele é muito citado quando se fala da questão da produção canavieira no Brasil ao longo do litoral nordestino, aí entre os séculos 16 e 17. Então, esse solo de Massapê é que possibilitou o cultivo da cultura da cana-de-açúcar aqui no Brasil, fazendo com que o Brasil se tornasse um dos grandes produtores de cana-de-açúcar nos séculos 16 e 17, tá ok? E o outro solo é o solo de terra roxa. O solo de terra roxa é proveniente de um tipo de rocha, que é o basalto, que é uma rocha magmática, tá? Então, magmática extrusiva. Então você tem o basalto, que ele é decomposto, formando solos, no caso, por exemplo, que é a terra roxa, que é muito comum nas regiões de São Paulo e sul do Brasil, que possibilitou também o cultivo do café no final do século XIX e início do século XX. Esses solos vulcânicos, pessoal, são solos de elevada fertilidade, tá? Então, esses solos de origem, que se originaram de rochas, né, magmáticas, são solos de elevada fertilidade que possibilitam, no caso, a expansão de determinadas atividades agrícolas. Cai até uma questão no ano passado no Enem, né, da grande quantidade de pessoas no planeta que moram
em pés de vulcões. São aproximadamente 550 milhões de pessoas que moram em pés de vulcões, né? Ali em torno do vulcão, justamente por quê? Porque por conta do processo natural de fertilização do solo, da decomposição de uma rocha magmática extrusiva, que possibilita, no caso, a expansão da atividade agrícola. A agricultura, para muitas comunidades, é uma atividade econômica, né, de sobrevivência também, de geração de renda, tá? Então pessoal, é isso. Eu espero que essas dicas tenham ficado bastante aceitáveis para vocês e que você possa se dar bem no dia da prova do Enem. Agradeço a participação de vocês, agradeço muito se você assistir esse vídeo, dá o like aí na nossa equipe da Central do Enem. Muito obrigado e valeu, até mais!